E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos para continuar falando de cinemática, continuar falando com você de movimento. Vamos falar de outro tipo de movimento. Falamos anteriormente do movimento uniforme, aquele que a velocidade do corpo era constante. Ele tinha sempre o mesmo deslocamento a cada segundo que passasse. Não tinha aceleração, lembra disso? Então era difícil ter um movimento como aquele. Lá o movimento de hoje é um movimento um pouquinho mais completo. É o movimento uniformemente variado. Vamos pensar então da língua portuguesa? Movimento, velocidade. Variado, que a velocidade muda. Mas é um movimento onde a velocidade muda uniformemente. É um movimento onde a velocidade muda sempre da mesma maneira. Vamos representar isso aqui numa tabela? Olha aqui, ó, temos o T e o V. Tempo em segundo, velocidade em metros por segundo. Para t igual a zero, quando tudo começou a ser marcado, a velocidade do Rose Clayton era 3 metros por segundo. Olha o nosso amigo lá. Para t igual a 1, a velocidade passa a 6. Para t igual a 2, a velocidade passa a 9. Para t igual a 3, a velocidade passa a 12. Quer dizer, a cada segundo, a cada instante que passa, perceba que a velocidade muda, cresce, só que ela cresce sempre da mesma maneira, tendo sempre a mesma variação de valor. Isso é um movimento, velocidade, que varia uniformemente, movimento uniformemente variado. Se nós sairmos dessa tabela e formos para um esquema físico desse movimento, algo representado aqui. Por exemplo, para t igual a 0, ele estava na posição 0. Para t igual a 1, ele está nesse lugar. Para t igual a 2, ele está nesse lugar. Para t igual a 3, ele está nesse lugar. Repare que isso aqui está aumentando. Está aumentando por quê? Você pergunta. Ó, Magal, por que isso aumenta? Isso aumenta por um fator muito simples, que ele tinha uma velocidade aqui, uma velocidade, ele vai ter outra velocidade aqui, outra velocidade aqui, outra velocidade aqui. Então eu tenho uma velocidade aqui, que eu vou chamar de V0. Depois eu vou ter uma outra velocidade aqui, ó, que eu vou chamar de V1. E você note que essa velocidade aumentou porque o deslocamento aumentou. Aí eu vou ter uma outra velocidade aqui, ó, que é a minha V2, e está aumentando a velocidade. Por quê? Você pergunta, e eu respondo. Ó, Magal, por que aumenta? Aumenta porque o deslocamento está aumentando. Ou seja, caracteriza um movimento progressivo, porque a velocidade é positiva, o movimento ele vai para onde ele quer, e cada instante que passa, ele está ganhando velocidade. Então é um movimento progressivo acelerado. Olha lá, pessoal. Então aqui você vai ter uma aceleração que tem mesma direção e sentido da velocidade, movimento progressivo acelerado. Esse movimento é um movimento uniformemente variado, por quê? Porque a velocidade varia. Movimento onde a velocidade varia, sempre da mesma forma. Então, uma das características é essa. Mas principalmente porque a aceleração é constante. Virou a manopla da moto, pisou no pedal do acelerador, não tira mais o pé, mantenha lá o cabo torcido. Para você ter sempre a mesma mudança de velocidade, ou seja, sempre a aceleração constante. Uma curiosidade que nós temos no movimento uniformemente variado, podemos dizer que se esta medida eu chamar de 1x ou simplesmente x, esta medida vai ser 3x. A próxima, 5x. A próxima será 7x. Isso recebe o nome de sequência de Galileu. Foi comprovado pelo próprio. Então, o movimento uniformemente variado tem uma sequência lógica de crescimento por ter aceleração constante. Na aula passada, nós vimos o que era aceleração. Lembra? Aceleração, mudança da velocidade em um certo intervalo de tempo. Mas nós já sabemos que mudança da velocidade é velocidade final menos velocidade inicial. Variação da velocidade é velocidade final menos velocidade inicial. Sendo assim, se eu colocar isso aqui dentro, se eu colocar velocidade final menos inicial aqui dentro, sai a expressão que nós chamamos de função
horária da velocidade, V igual a V0 mais A vezes T. A função horária da velocidade para o movimento uniformemente variado. Velocidade que eu tenho é igual à velocidade que eu tinha mais o ganho de velocidade, devido à aceleração. A velocidade do futuro é igual à velocidade do passado, mais o quanto eu ganhei de velocidade. E você pergunta, Magal, mas você não poderia ter perda? Sim, aí você inverte o sinal. Posso falar que a velocidade do futuro é igual à velocidade do passado, menos as perdas de velocidade. Coloquei o Rose Clayton de novo para nos ajudar durante essa exposição, e aí ele mostra aqui, ó. Por exemplo, nesta hora ele tem uma velocidade de 2 metros por segundo. E tem uma aceleração de 3 metros por segundo a cada segundo que passa. Então, monte a função horária da velocidade do Rose Clayton nesta hora, nesse local. Pois bem, então a velocidade vai ficar V igual a V0 mais A vezes T. Esta é a função horária da velocidade desse móvel, desse menino, desse corpo em movimento uniformemente variado. Acabamos de descobrir como é que acontecem as comunicações na Fórmula 1. Via satélite, o engenheiro se comunica com o carro e pega do carro esta informação. Como está a sua função velocidade? E ele consegue lá dos boxes fazer todo esse controle. Aí você fala assim, pô Magal, mas aqui você tem lugar. E aqui você só tem velocidade. Então, esta função velocidade não mata 100% dos casos. Eu precisaria de outra. Então, a função, aqui, função velocidade, ela não acaba com a minha necessidade de ter algo que resolva o meu problema. Pode matar vários, mas não vai matar todos, porque eu precisaria de algo a mais. Esse algo a mais vai sair daqui. Nós temos que a propriedade do gráfico da velocidade pelo tempo, ó, velocidade inicial, movimento progressivo, velocidade positiva, aumentando, movimento acelerado. Então aqui, isso aqui representa V igual a V0 mais A vezes T. Equação do vovô ateu. Vovô ateu. Velocidade do futuro, velocidade do passado, mais grande velocidade. A área desse gráfico VT, a área desta figura, representa o deslocamento do corpo. Então dizemos que o deslocamento é numericamente igual à área de quem? Do gráfico VT. Portanto, se eu desenvolver a área desse trapézio, eu vou chegar numa outra função horária. A função horária da posição, função da velocidade, função da posição. A função da posição que fica S igual a S0 mais V0 vezes T mais A, T ao quadrado sobre 2. Então, esta é a função posição do movimento uniformemente variado. Então, nós temos, nesse caso, para vocês, a função velocidade e a função posição. Essas duas já matam 100% dos casos. Então você consegue agora sim, de posse disso, se deliciar, acabar sua noite, seu final de semana todo fazendo exercício de movimento uniformemente variado. Mas, teoricamente, apareceu um louco do matemático que falou, e se o cara não tiver relógio? Se o cara não conseguir, por exemplo, marcar o tempo, como que a gente faz? Isola o tempo aqui e faz uma função sem tempo. Esta função é desenvolvida por um matemático chamado Torricelli. E aí, ela só é usada em caso de help, socorro, pelo amor de Deus, o exercício não me deu tempo. Então, você só vai usar a equação de Torricelli se, por acaso, o exercício quiser que você resolva algo em movimento uniformemente variado e ele não deu tempo. Certo, gente? Só recapitulando para a gente fechar, vovô ateu,
função velocidade, sorvetão, função da posição. Essas matam 100% dos problemas seu movimento uniformemente variável. Caso você não tenha a informação do tempo, diz que Torricelli, vai para o Torricelli que ele vai solucionar isso para você. Tá bom? Obrigado, até a próxima, te aguardo.